Prazer, Mayara Santos, coach de samba daqui de São Paulo. E o assunto de hoje é sobre a comunidade GLBTQIA+, no carnaval do Brasil e do mundo. O preconceito ainda é muito grande, sabemos de toda essa homofobia que existe, mas o nosso carnaval, ainda amplo, né, tem uma participação ativa muito grande na nossa comunidade. Claro, preconceitos existem em todos os lugares, mas a gente precisa pontuar algumas coisas. Eu, Mayara, homo, 33 anos, enfim, me assumo com 15 anos, eu estava ainda no carnaval. Sendo passista, sendo rainha de bateria, enfim. É difícil? Claro que é, né? Eu defendo uma comunidade, eu defendo um perfil de passistas. Nós somos as mulheres mais desejadas do mundo. Então, é realmente uma posição, um segmento que é o que prevalece a sensualidade, a sexualidade. Isso não interfere, isso não modifica o fato de que eu não seja, né? Mas a minha orientação sexual, talvez ela tenha me prejudicado sim em alguns momentos, né? Onde a opção de seus gestores ou pessoas que estavam no poder seriam pelas questões das facilidades, né? Mas eu poderia pontuar para vocês aqui a maior dificuldade que eu tive, não por ser homo, mas sim por ser mulher. O carnaval hoje, ele compõe a liderança assim, de mulheres, mas é muito inferior ao poder do homem. Eu, Mayara, como artista, como sambista, eu poderia falar mais, pontuar mais sobre isso, mas não podemos citar que ainda assim existem escolas machistas, essas principalmente que adotam e que são como que a gente costuma dizer aqui, grêmios, os grêmios, né? Escolas de torcida. Essas escolas, algumas delas, não todas, ainda possuem algum preconceito, escolas que eu já trabalhei, onde eles não aceitam o fato de, por exemplo, um passista masculino, sendo gay, ele participar das atividades da escola, compor um quadro de passista unicamente por ser gay, né? Hoje, nosso carnaval, ele tem essa diversidade, onde existem quadros, onde existem apresentações, onde realmente tem essa troca de gênero, onde o homem pode dançar de mulher e a mulher pode dançar de homem, mas ainda assim não é tão aceito como, por exemplo, reis de bateria em São Paulo. Nós não temos isso. No Rio de Janeiro nós já temos mais. A gente precisa defender um segmento também, onde a gente perde as tradições, a gente começa a mudar muito, a diversificar muito, a gente acaba perdendo um pouco a essência. Mas ainda assim, gay, a galera GLBT, a minha bandeira, ainda assim atua no carnaval com uma forte participação, porque realmente são eles, somos nós que fazemos a festa acontecer, os grandes artistas, né? Então, seria interessante, mas uma pergunta para vocês, por exemplo, um mestre de bateria gay, não sei se tem, diretores talvez tenham, mas um mestre de bateria. Então, esses quadros, esses lugares de evidência, talvez eles ainda não tenham tanta visibilidade, tantas oportunidades para a galera GLBT. É um caso de se pensar. O assédio, em uma forma geral, independente de ser carnaval ou não, com a mulher, acaba sendo um assunto importante para ser colocado nisso. Então, vamos lá, estamos falando da comunidade LGBTQIA+, sabemos disso. Aí vocês pensam sobre o assédio, né? Da mesma maneira, no carnaval que tem a hipersexualização com a mulher, também tem com os homens. O público gay, masculino, eles também acabam sofrendo algumas opressões, algumas coisas que ainda acabam sendo pior, porque, no modo geral, você ser homem e ser mulher, algumas pessoas acabam até desacreditando que você é. Então, uma mulher com uma mulher é mais aceitável. Mas e um homem com um homem? É aceitável? E um homem que tem um grande poder dentro do carnaval, que está aqui naquele convívio de machismo, naquele convívio de poder e tudo mais, será que ele assumiria que ele tem um relacionamento com um homem passista ou com um homem que é artístico ali dentro? Acredito que deva sim acontecer muitos, diversos casos internos, né, onde realmente acontece, mas ninguém expõe de uma certa maneira. E onde acaba acontecendo os relacionamentos escondidos, né? Então, em qualquer lugar. Então, não podemos tratar isso, trazer somente para o carnaval. Claro, a pauta é carnaval, estamos falando de carnaval. Mas precisamos lembrar disso também, que existe essa questão, né, como a gente chama de não sair do armário.
Então, isso é uma coisa importante também que nós devemos pensar. Não é exposto, mas acontece com toda certeza. Mas sendo assim, por ser uma festa popular brasileira e também que acontece num determinado período, às vezes os assuntos e até mesmo os casos de homofobia, eles não são tão expostos porque estão realmente preocupados pela questão do tempo, pela limitação do tempo, preocupados com outros valores ou com outras situações. Mas ainda assim, é um caso a se pensar e principalmente pontuar a importância da galera LGBT no Carnaval do Brasil. Obrigada!